Para uns, o que eu vou dizer aqui pode ser uma curiosidade, para outros, uma provocação, e para outros pode ser a chave para o conhecimento, que é sobre a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, como diz o Evangelho de João, no capítulo 1, ele é o verbo encarnado de Deus. É o verbo que se fez carne. É Jesus, cheio de graça e de verdade, cheio de amor, cheio de justiça, de paz. E para formar essa curiosidade, eu quero tornar a questão levando em consideração o que a indústria religiosa cristã diz, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, os textos, as escrituras, os escritos do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros designados a Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e os outros livros históricos, os profetas, os salmos. Esses livros fazem parte das Escrituras. Quando Jesus está neste mundo, encarnando o Evangelho da graça, esses livros já estavam escritos, a história humana já tinha se desenvolvido até ali. E ele não trata esses textos como palavra de Deus, ele diz as escrituras. E o que é chamado de escritura é o testemunho humano de Deus através da inspiração. E que esse testemunho humano, Jesus chama, dizendo que aponta para ele, que testemunha sobre ele, assim como ele também chamou o testemunho de João, verdadeiro, que é um testemunho humano. No capítulo 5 de João ele diz: eu não recebo testemunho humano. Mas aí ele identifica o testemunho de João como aquele que falou da verdade. E mais a seguir, que é no verso 39 do capítulo 5, ele diz que aquele povo, aquela geração, cultuava os escritos, as escrituras, porque buscava minuciosamente coisas dela, porque achavam que tinha nela a vida eterna. Ora, Jesus diz: ela aponta para mim, contudo vocês não querem vir a mim para ter vida. Em várias outras passagens, Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Não é só o conhecimento da letra, o saber do que está escrito, mas o poder de Deus é que nos faz conhecer as Escrituras com o olhar do Espírito, porque é o Espírito que dá vida. Assim, Jesus explica as Escrituras, o que a seu respeito constava, para os seus discípulos depois da ressurreição, e é através de Jesus que se diz: e os olhos dos discípulos se abriram para compreender as Escrituras. Portanto, não é a Bíblia, a história, as Escrituras, seja do Antigo, seja do Novo Testamento, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a encarnação de Jesus. Aliás, no mesmo capítulo 5 de João, Jesus diz: o que testemunha a meu respeito é maior do que o das Escrituras e do que de João, porque o que testemunha a meu respeito são as obras que o Pai me mandou realizar.
e eu faço conforme ouvi de meu Pai. Ele não está dizendo que faz conforme as Escrituras, não. Conforme ouvi de meu Pai. As Escrituras que ele cita para nós, porque nós somos entes históricos, é para que a gente possa crer. Para que a gente possa crer. Porque se a gente não crê no testemunho de Jesus, a gente não consegue conhecer a Deus. Conhecer a Deus é através de Jesus. Por isso, a gente deve imitar não a Moisés, não a João, não a apenas naquilo que eles também imitem a Jesus. Porque se nós somos imitadores de Deus como filhos amados, e filhos amados é andar em amor como Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós como sacrifício, aroma suave a Deus por nós, esse imitar é que faz a gente se parecer com Cristo, se parecer com Deus, se parecer com entes filhos de Deus. E aí sim a gente procura a chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Compreende? Essa curiosidade em relação ao que é a palavra de Deus, que é Jesus, a encarnação da palavra, e não a Bíblia como testemunho humano. Todo o restante é testemunho humano a respeito de Deus. A vida dos apóstolos é o testemunho deles, do conhecimento que eles tiveram a respeito de Deus, conquanto eles criam no Espírito de Cristo e praticavam, assim também conheciam a Deus. E a inspiração está nisso, no que eu creio de Deus e pratico. Porque Tiago diz, se você crer, sem duvidar, sem deixar nenhuma reserva, crê de todo o seu coração, recebereis. O que Deus tem para dar, e Ele dá com alegria a todos que o buscam. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, diz que nós devemos invocar o Senhor, buscar ao Senhor com um coração sincero, com um coração aspergido para estar sem culpa e considerando uns aos outros, para que a gente se mova, para que a gente se desenvolva no amor fraternal e nos frutos, nos bons frutos, nos frutos do Espírito. Mantenhamos firme a fé, convicção de fé. E o que Jesus diz, crê sem duvidar. Não duvide, creia, pratique, bote o pé no nada e diz, eu vou fazer o que Jesus diz, os princípios dele, sem ter uma cartilha. É os princípios. É aplicado aos momentos, às circunstâncias da nossa vida. Ele não tratou todas as circunstâncias, mas nos deu os princípios para que a gente pense, raciocine. Sede simples como as pombas, prudentes como as serpentes, para que a gente raciocine e coloque em prática os seus princípios. E aí a gente conhece a verdade. Isto é o saber de Deus. Não só o creio, mas eu sei Deus. Assim que eu vivo a minha vida, eu sei Deus. Se você crer de todo o seu coração, confiar que o que Ele diz, confia no Senhor e faça o bem, você está colocando o seu pé pela fé como
Deus diz: o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé.